que é essa que está vigente, que tá rolando, na verdade, que prega que, ok, aconteceu tudo isso, mas a ilha não é Ilha Bela, e sim Ilha da Trindade, que é o ponto mais afastado da costa brasileira. Faz até mais sentido, né? A Ilha da Trindade está coisa uns 600 quilômetros. Mais. Ah, é? Mais disso. Está 1/3 do caminho da África. Tá. E é o ponto mais distante do território brasileiro, que é a Ilha da Trindade, que é uma ilha praticamente deserta, só tem uma base da Marinha lá. E essa outra vertente prega que esse tesouro teria sido escondido lá. É bem possível. Tem várias documentações que mostram que houve coisas escondidas na ilha. O que não se sabe é se depois alguém foi lá e tirou. O que é possível, né? É possível que... Porque um conta para o outro, alguém monta uma expedição, vai lá e de repente encontra e vai embora, não conta para ninguém e leva embora. Então, com base nisso, um pesquisador de Curitiba, porque a história é mais interessante do que parece. Vamos lá. Um dos saqueadores desse galeão, desse tesouro, foi um pirata que acabou sendo deserdado pelos companheiros por desentendimento. Parece que ele cometeu um assassinato no navio e acabou sendo deixado num ponto da costa brasileira, que seria a região da Baía de Paranaguá, ali, onde Paraná. E ele sozinho teria se escondido, se exilado, autoexilado, no que hoje é Curitiba. Ah, é? É. Então Curitiba teve comprovadamente, isso é fato, teve um pirata. Incrível, né? Curitiba não tem nem mar. Então, Curitiba teve um pirata, e que ele se autodenominou Zumiro, tá? E por que o Zumiro comprovadamente existiu? Porque teve um pesquisador, ficou um conhecido meu, abnegado por esse assunto, pesquisou, até que encontrou uma comprovação de que ele havia sido enterrado em um cemitério do que hoje é Curitiba. Está lá registrado o nome dele, tá? Então ele existiu. E esse pirata, que era um inglês, ele teria feito amizade com um outro inglês, que era um cara que morava no Rio de Janeiro, mas que viajava a negócios e ficou amigo dele. E ele confidenciou a esse amigo a história do tesouro. Falou, olha, foi feito assim, foi deixado na Ilha da Trindade e teria fornecido, sim, um mapa. Tá? Olha, mais ou menos aqui, assim. Ok. Esse outro inglês existiu de fato, tanto que ele publicou no início do... Não, no início não, por volta de 1930, 1920, ele publicou nos jornais do Rio histórias contando sobre esse tesouro. Então, esse inglês existiu, ele foi assassinado depois. Aparentemente entraram na casa dele para roubar e mataram ele. Não se sabe se entraram para roubar o tesouro ou o mapa do tesouro, etc. Bom, montando todo o quebra-cabeça, você chega na seguinte situação. Houve um pirata, comprovadamente em Curitiba, que tinha uma relação com coisas valiosas que foram escondidas numa ilha que tudo indica que seja a Ilha da Trindade, né? E aí, com base nessas evidências, montou-se uma expedição científica envolvendo a universidade, envolvendo o Instituto de Patrimônio Histórico, que vai in loco lá para a ilha, possivelmente daqui a uns 2 anos, para fazer uma prospecção. É muito difícil porque de lá para cá a ilha sofreu uma série de erosões, então muita coisa desbarrancou. Então, mas na verdade o que se tenta achar não é algo valioso, não se tenta achar o tesouro. O que eles tentam achar é evidências de que comprove de que ali houve alguma coisa, né? Para fechar a história. Para um estudioso isso já é o verdadeiro tesouro, não é? E é uma história muito interessante, porque ela está acontecendo agora. Então você fala, pô, tem cara caçando tesouro agora, século XXI, 2024. Sim. Tem caçadores de tesouro por aí? Sim. Então, tem empresas que vivem disso, empresas sérias. Uma das grandes empresas de resgate de naufrágios e prospecção de tesouros americana, ela encontrou em 1980 e pouco a localização de um galeão, um daqueles galeões que saíam da América Central chapado de coisa para a Espanha, um galeão espanhol. Esse galeão foi atacado, na época Espanha e Inglaterra estavam em guerra.
E esse galeão foi atacado por barcos ingleses quando estava saindo da costa da Colômbia, bem próximo da costa. Ele foi atacado e afundou. Morreu gente pra caramba, dos marinhos que estavam nele. Ele afundou. Ele chama-se Galeão San José. E o San José afundou. Mas não se sabia exatamente onde. E aí uma empresa americana que se dedica, cujo negócio é isso, fez um acordo com o governo da Colômbia para procurar se encontrava a localização dos restos do galeão. E encontrou. Em 1980 e pouco. Ela encontrou e aí começou a novela que se estende até hoje. Hoje é hoje mesmo, tá? Nesse momento está rolando uma pendenga internacional que envolve o governo da Colômbia, o governo da Espanha, porque o barco era espanhol, então a Espanha alega que ele tem direito sobre o que estava no barco, porque o barco tinha a bandeira da Espanha. Envolve a empresa que achou, que fala, não, eu tenho a minha parte nisso aqui. Porque em seguida o governo da Colômbia tentou dar uma reviravolta no caso e excluir a empresa disso e ficar só com para o governo da Colômbia o direito de exploração do naufrágio, com o intuito, segundo eles, não de recolher nada valioso e sim histórico, né? Fizeram umas imagens fantásticas com o robô submarino, que hoje em dia você tem esse recurso, né? Que você vê canhão ainda. Claro que você não vê o barco, porque o barco era de madeira, já dissolveu. Mas você vê um monte de coisa, canhão, moeda, você consegue ver, né? Então, e o governo da Colômbia criou, e isso virou segredo de Estado no governo da Colômbia. Por exemplo, a localização, as coordenadas onde está o naufrágio é guardada pelo governo da Colômbia. Só eles e a empresa que achou sabe as coordenadas exatas do local. Mas a empresa está legalmente impedida de atuar, porque tem esse cambalacho que está sendo dado. Então, nesse momento, tem dois governos, dois países brigando pelo galeão, a empresa que acha que tem direito, porque afinal de contas ela encontrou e tinha um acordo com o governo da Colômbia que não honrou, e também os descendentes dos indígenas da região, dos povos originários daquela região, que falam, peraí, isso aí saiu das minas da nossa terra, dos nossos antecedentes, então a gente tem direito. Então, possivelmente, esse caso do San José vai acabar num tribunal internacional, num AIA qualquer, para decidir quem tem direito ao quê. E recentemente, meses atrás, o governo da Colômbia anunciou que vai fazer uma expedição de resgate de alguns elementos, tá? Segundo eles vão resgatar algumas coisas e eles têm intenção no futuro de criar um museu, etc. Mas, cara, nós estamos falando de um negócio que os especialistas não conseguem muito bem avaliar. Mas falam em valores de hoje, do que teria no galeão, com base nos poucos documentos da época, que diziam o que o navio estava carregando, porque também tinha o contrabando, né? O cara dizia que estava levando 10 quilos e estava levando 100. Histórico, né? Com base nisso, eles fizeram uma projeção e estão falando de um tesouro absurdamente valioso, coisa de $1 bilhão fácil. Muito dinheiro. É muito dinheiro a ponto de interessar a um governo de um país a dizer, não, isso aqui é nosso, né? Então, é uma pendenga internacional que está acontecendo nesse momento, caçando tesouro. O tesouro existe, o navio está lá, ninguém sabe exatamente aonde. E tem coisa valiosa nele, isso é certo. Isso é coisa... Difícil recuperar, né? Muito profundo. Mas esse dinheiro antigo, esse ouro... O ouro não perde. Não perde valor, né? Não dissolve nem nada. Prata também. O metal não dissolve. O metal não dissolve, então... Tá lá. Tem um valor do metal em si, tem um valor histórico. Histórico, né? Também, né? O valor histórico até... Eu acho que é maior, né? Pode ser maior. Do que derreter simplesmente. Teve um caso relativamente recente também, nos anos 90, se não me engano, 80, 90, ou um pouco antes, talvez um pouco antes. Envolvia
um navio americano chamado Central America, que ele estava trazendo também muita coisa valiosa, muito ouro, muita prata, e ele afundou na costa da Carolina do Norte durante uma tempestade. Isso foi amplamente documentado na época, etc. Tal, século XVIII. E aí um americano, um mergulhador, começou a pesquisar e encontrou os restos do navio Central América, e tirou muita coisa de lá, na surdina. Tirou muito ouro. Só que para financiar a exploração, que é cara, uma operação cara, ele buscou investidores. Né? Você me dá o dinheiro e depois uma parte do que encontrar é sua. Só que ele não pagou ninguém. Ele pegou tudo para ele se mandou. E fugiu. Fugiu e passou anos, décadas, na verdade, vivendo clandestinamente nos Estados Unidos. Né? Ele conta que ele só pagava tudo em dinheiro, ele não existia. Não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Ele só... anos escondidos assim. Até que ele foi descoberto e preso por ter dado um golpe nos caras que financiaram ele. E aí ele falou, não, mas tudo bem, eu posso indenizar os caras, né? Mas ele indenizou a mínima parte, não o que deveria indenizar. Continuou preso. Está preso até hoje. Veja bem essa história. Ele está preso até hoje. Já tem mais de 10 anos que ele está preso. E ele se recusa a dizer onde ele escondeu o que ele tirou. Ele prefere ficar preso. Por quê, cara? Se ele disser, olha, as moedas que eu tirei do navio estão em tal lugar. Aí a justiça vai lá, vai pegar a parte de cada investidor. Sim. E ele, teoricamente, está livre. Né? Porque ele teria devolvido